Ah, obrigado, Flávio. Tinha esquecido de gravar. Então, Eu recebi hoje eu aprendi a gravar, né? Então é, hoje eu recebi um tutorial maravilhoso aí. é o mestre dos tutoriais. Eu acho que eu vou criar um canal no YouTube só de tutorial, de tudo. Virar um blogueiro, um youtuber, né? Já falaram que eu tô parecendo gamer com esse headset aqui. Bom, então, pessoal, então sejam bem-vindos. Eu agradeço ao Flávio e ao João por disponibilizar esse horário para que a gente possa fazer esse bate-papo com vocês, beleza? Eu acho que seria legal a gente começar, acho, pensando até numa sequência lógica, que a gente fale um pouquinho sobre a ansiedade, sobre o que vocês estão passando do lado do ponto de vista psicológico mesmo, né? É um enfrentamento para todos nós, mas vocês estão numa situação que já é de alta pressão e a gente, com essa pandemia, isso se agravou. Então, eu gostaria de abrir aqui o bate-papo, deixar para o Flávio começar a falar um pouquinho sobre essa questão do controle emocional, da ansiedade. Bom, espero que todos estejam me ouvindo bem. Agradeço a oportunidade e quero dizer ao Francis, né, ao João, esses dois grandes amigos aí que eu possa contribuir de alguma forma. Isso me deixa muito feliz mesmo, né? A dar esse break aqui nos atendimentos, porque é o que eu estou lidando a todo momento aqui também. Isso é também uma realidade de consultório, das pessoas estarem ansiosas e sofrendo uma pressão psíquica muito forte diante dessa realidade, dessa doença. A questão do vestibulando, por si só, ela já é estressante, porque a gente tem que aprender um bilhão de coisas em muito pouco tempo e no Brasil costumemente falado, né? Vou começar com essa contextualização porque é importante. Nós temos a ideologia de que a gente vai entrar na faculdade e vai decidir a nossa vida. E, na verdade, o que vai decidir a nossa vida é a nossa postura diante dela. Então, eu começo dizendo para vocês que, diante dessa crise que nós estamos vivendo mundial, eu tenho acesso a médicos aqui de São José do Rio Preto, tenho acesso a pessoas que moram no exterior e tive a oportunidade de conversar, entender um pouco desse aspecto, posso trazer um material que pode te ajudar. O que eu percebo? A ansiedade se dá pela forma de como a gente encara a situação, né? Nós temos aí uma situação de grande crise que traz a incerteza mais daquela uma que a gente já tem. Então começa assim, ó, imagine, vamos contextualizar de uma forma, dar um panorama. A juventude hoje, essa geração, vem de uma idealização de que tem que ser perfeito, baseado no modelo perfeito que eu não conheço. Né? A maioria de nós que já passamos dos 30, estamos indo para o ENTA, no meu caso já no 40, a gente vem de uma outra esfera de idealização de ideologia. Então, vocês têm essa autocobrança muito forte para serem os melhores, baseado em algo distorcido, que é uma idealização. O foco não é o aprendizado, não é o passar, o foco é ser o melhor, como se isso fosse caracterizado, baseado no modelo pronto. Já começa o problema por aí. Segundo ponto, o lance das incertezas. A juventude, 18 anos, 16, 17, 18 anos, eu ainda acredito que seja muito cedo para tomar decisões que vão alterar a vida toda. Então, o peso disso se torna maior ainda. Aí vem as influências externas. O conceito de que se eu passar no vestibular em primeiro lugar eu sou bom, senão eu sou mais ou menos. Né? Eu até brincava com o pessoal que eu atendia da Unesp, falava, olha, dentro do primeiro e o 34, todos estão dentro da faculdade, não importa se é o primeiro ou se é o 34. Eu que não sei falar 34º, viu? Desculpa aí o pessoal de exatas. Enfim, aí, o que eu penso, né? Que eu vejo o sofrimento. O sofrimento da juventude está nos moldes como já foram colocados, vem esse peso, as inseguranças. Se eu não consigo chegar, eu não penso assim, ó, isso é um processo e eu vou alcançar. Não, eu tenho que estar pronto. O imediatismo de que é feita a nossa vida hoje, pela velocidade tecnológica, esse imediatismo, ele foi transferido para a nossa
para a nossa personalidade. Então, vocês têm que estar pronto e estar pronto nesse segundo. Você entendeu? Isso eu acho um pouco complicado, né? Outro ponto extremamente forte é as profecias autorrealizáveis. Isso aí em psicologia era falado aquilo que vem familiar. Às vezes os pais incentivam e o ímpeto, né, a vontade deles que vocês tenham, consigam. Eles não fazem isso de maldade. Nenhum pai, nenhuma mãe fala, olha, eu quero que você sofra, tá? Eu acho melhor que você aí tenha muitas dores, que você entre em surto, porque eu acho super legal. Nenhum pai, nenhuma mãe pensa assim. O incentivo deles é encarado pela juventude de uma forma pesada. Tudo bem que há exceções. Há situações em que os pais pegam pesado. Mas isso é para proteção. Ninguém faz isso querendo mal. E essas profecias passam de geração para geração. Então, o que acontece? A gente tem que aprender uma blindagem. Tem que aprender a filtrar e blindar. Né? Nós temos que olhar para a realidade. O medo, ele é alguém que vai motivar de maneira negativa, mas ele motiva, tá? Você tomar mais cuidado, a você tomar algumas precauções, a você procurar mais olhar para a sua saúde psíquica como algo fundamental. O medo ele serve para isso. Não é para te paralisar. O medo paralisou, ele se torna doença. Né? Ah, mas eu não consigo. Calma, processo. Então, o lance de se blindar, o lance de filtrar, é você entender que você está fazendo o seu melhor e isso basta. Ah, mas então eu vou me acomodar. Aí você cai no outro extremo. Cuidado com os padrões de extremos. Ou eu sou o melhor ou eu sou o pior. Não, não é isso. É processo. Nós não estamos aqui, não tem ninguém aqui fazendo competição. Não é esse o processo. Você tem que procurar se colocar. Você já vai para uma competição. Então, o interessante é você se estruturar a ponto de se colocar. Então, não é chegar achando que é inferior ou que é superior. Você tem a chance igual a todo mundo. Claro que aluno intelectus é diferenciado, óbvio. Professores é diferenciado, material diferenciado, aluno diferenciado. Mas a questão psíquica disso é que você tem a capacidade de enfrentamento igual às outras pessoas. Então a filtragem não é chegar já achando que você é inferior, que você não consegue, que você não deu conta. A filtragem é você ver o que serve, vem de fora para dentro serve, e usar isso na tua vida. Não servir, não tem que se importar. E a blindagem não é tudo que as pessoas falam, que vocês veem que é verdade. A blindagem é você saber o gerenciamento emocional. A hora de soltar, a hora de segurar, a hora de chorar, a hora de rir. Ter uma vida equilibrada abrange tudo. Desde a hora de acordar até a hora de dormir. Toda a saúde psíquica depende de como você vive o seu dia. Você entendeu? Ah, eu me dou bem estudando 20 horas por dia. Tora o pau. Mas eu também acho mais complicado também. O lance do choro, ele pode ser como um desabafo. Aí se você está dentro de uma rotina em que você possa trabalhar todos os aspectos do seu dia, eu me viro bem com 5 horas, estudo 5 horas. Eu me estudo bem com 30 horas. Tora o pau, velho. Encontre o seu ritmo. O lance é autoconhecimento. O lance é você saber como você funciona, sem os aspectos que vêm de fora. Sem se basear em ideologias ou idealizações. Então, para enfrentamento dessa ansiedade, é focar o presente, viver um dia de cada vez. A gente não sabe do amanhã, nunca vai saber. Dar o seu melhor no hoje, mas esse melhor que seja algo que você construa consigo mesmo. Você entendeu? Porque o problema do ansioso é isso, pensa lá no futuro 24 horas por dia, vive no futuro, nunca vive o presente. Aí não sabe a matéria. Só para ilustrar, não vou me alongar muito não, eu, final do ano, faz 2 anos, 1 ano e pouco que eu estou participando, né? Vou lá na Unip e vejo o pessoal para prestar vestibular. Teve um dos concorrentes lá, que estava chorando, chegou, olhou e falou, eu não consigo. Olha que coisa interessante, você estudou, você fez tudo que pôde e tal, tudo bem, teve perrecos e tal. Chega lá, você não está fazendo a prova ainda, você está chegando no lugar. Você já está pensando na prova. Aí você vai dizendo para o seu cérebro que você não sabe. Ele vai te entender. Ele vai bloquear. A hora que você estiver diante do estímulo, que é a prova, ele trava.
Ah, mas por que acontece isso? Porque você está vivendo antes. Viva uma coisa de cada vez. Ah, mas não é fácil. Bem-vindo ao mundo real, Neil. Nada vai ser fácil. Você entendeu? É um aprendizado. Você precisa colocar as coisas no lugar, né? Tive vários exemplos aqui dentro do consultório, né? Dessa distorção. Então, o lance da ansiedade ou da depressão, que também é outro problema, é a pessoa que vive no passado, a pessoa que trava isso olha para as suas percas, olha para os seus problemas passados e traz isso à tona no presente, é a pessoa que tem uma tendência muito grande a ter uma depressão. E isso é muito comum hoje em dia. Entendeu? Ah, pode fazer perguntas, Franz? Eu estou meio por fora. Micaele quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, né? Pode fazer, se Pode, não for te pode atrapalhar. não, a mim não. A mim, mais louco que o Batman. Pode fazer, Micaele, fica à vontade. E sim, sim, sim. Emocionalmente, sim. Tá? Esse bem perdida, claro que eu não sei o que você está perdida. Em que você está perdida. Mas é normal se sentir muito fora. Tá? Você tinha um parâmetro de estudo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8 anos. Beleza, comecei e terminei. Então, tá tudo aqui, ó. Entendi. Bom, dentro disso que você me falou até agora, esse perdido quando entra no cursinho é porque você não tem, ali não tem mais. Eu vou fazer aqui o cursinho para terminar, para eu fazer a faculdade. Isso aí é o se. Quando você entra no cursinho, você entra no se. Se eu conseguir, eu passo. Se eu estudar, eu passo. Se. Quando você está dentro dos 8 anos, você está, um ano que vem, você está segura, porque tem alguma coisa depois. Entendeu? Então, isso é bem, bem característico. Agora, a sua história emocional ser complicada, ela pode te fazer resiliente, tá? Uma história complicada é a resiliência, até o intelecto tem esse material, né, de socioemocional, falou coisas assim. A resiliência é algo que você, diante de uma dificuldade... legal, Maite, concordo. A resiliência dentro é uma situação assim, dentro da dificuldade, nós temos duas formas de ser. A flexibilidade cognitiva, flexibilidade psíquica e emocional, e rigidez psíquica e emocional. A rigidez ela é normal, ela é esperada. Tá? A gente precisa para poder, como a gente fala de força de vontade, de tenacidade ou a boa e velha teimosia. Enquanto a flexibilidade emocional não é a frouxidão emocional. Não é, bunda lelê, vai do jeito que tá. Não é isso. A flexibilidade emocional é, em vez de você desesperar diante de uma dificuldade, você procurar saídas. Você entendeu? A flexibilidade emocional é buscar soluções. Então, quando você tem muita flexibilidade emocional, flexibilidade psíquica, você enfrenta uma situação ruim e sai dela, você aprende com ela, isso te torna resiliente. Quando você tem uma rigidez muito forte, eu vou fazer desse jeito, tá vendo que o estudo não tá dando certo, tá vendo que você precisa mudar alguma coisa, e fica batendo na cabeça, isso nada mais é que teimosia. Isso é uma rigidez psíquica. Então, você precisa olhar para isso, e antes de se achar inferior, o lixo, não sabe, não dou conta, respira, tá tudo bem. Olha quais são as saídas, não tá dando certo assim, você acha que não tá bom, como fazer? Outra coisa, estudo, né, eu vou falar isso aí depois, né, o João vai complementar muito melhor do que eu, sem dúvida. A parte de estudo, na parte psíquica, ela é acumulativa, tá, pessoal? Ela é processual. Você não vai aprender estudando 200... Olha, eu comecei a estudar hoje aqui 18 horas por dia. A menos que você venha de um ritmo. Porque para a mente, você precisa assimilar e acomodar. Quando você assimila, você aprende o conteúdo. Acomodar é fazer uso dele. Então, por isso que eles falam, faça exercício. Claro, porque é onde você vai acomodar esse conteúdo. Você entendeu? Bom, eu acho que por enquanto o que eu posso abrir aqui, 19 minutos falando, aí eu acho que eu posso abrir é isso, tá? Então, qualquer pergunta que tiver, ou alguma dúvida, em outro momento, tô aí dentro, tá bom?
Fran, essa palavra é tua, você que eu acho muito legal e às vezes eu até comento com alguns pais, né? O pessoal que está aqui no terceiro sabe disso. Essa fala aqui da Maitê, de que todo mundo tinha que fazer um ano de cursinho, ela realmente, né? Você tem esse lado, é óbvio que existe todo o lado de pressão que vocês passam, né? Por muitas vezes já ter, né, enfrentado um desafio e não ter conseguido vencer, né? Apesar que eu acredito que vencer um desafio, não necessariamente pensando no vestibular, não necessariamente seja passar nele, mas se você obtém uma evolução ao longo dos dias, você está evoluindo, né? Você está crescendo. E eu vejo muito a minha experiência pessoal. Eu entrei na faculdade completamente inexperiente, eu não soube aproveitar a minha primeira graduação da melhor forma, né, possível. Por quê? Porque eu saí do terceiro, fui fazer uma faculdade e eu entrei na faculdade pensando que o meu objetivo era tirar nota. E depois eu fui ver que não era nada disso, que é muito mais importante o meu aprendizado, o meu conhecimento, a minha vivência, do que a nota que eu estava tirando, que adiantava ser o melhor aluno da sala, sendo que eu não estava adquirindo um conhecimento que fosse proveitoso, que fosse ser utilizado, né? Então, eu acho muito legal essa questão de você entender o cursinho como um fator positivo, né? Utilizar, né? O que o Flávio falou, sempre utilizar as coisas positivas para crescimento. Eu acho que isso é muito legal. Então, eu queria complementar isso. Eu vou passar um pouquinho para o João, para ele passar para vocês algumas dicas, né? Porque, assim, a gente estava conversando ontem, né, eu e o João, e algumas pessoas me procuraram essa semana, algumas pessoas procuraram o João, né? Olha, eu estou perdido, né? Como que eu estudo? Eu não estou conseguindo lidar com essa questão, né? Porque é diferente. Quando você tem um horário que você fica lá dentro da escola, dentro do cursinho, querendo ou não, você está sendo guiado, né? Você tem um guia, né? Um parâmetro. E quando a gente passa para esse sistema em que nós estamos nas nossas casas, muitas vezes isso faz com que a gente fique perdido, né? Que a gente não tem esse guia. E a gente estava conversando bastante, o João, sobre essa questão, né? De ter uma orientação de estudo, a gente percebe isso, então o João ele vai passar alguns tópicos, é uma pessoa que sempre se envolveu bastante com essa questão de rotinas de estudos, e uma coisa que eu acho que é bem importante, é bem legal falar, que o João sempre fala isso, né? Gente, métodos de estudo, técnicas de estudo, existem diversas, né? Esse ano, por exemplo, vocês tiveram um bate-papo com o Fernando, ele falou sobre algumas técnicas de estudo. Depois nós trouxemos o Rafa, Jesus e o Marcos Vinícius para falar sobre técnicas e orientações de estudo. O João vai falar aqui, eu vou falar outra coisa. O Flávio tem um outro pensamento. O que importa, né, que eu acho que é bem legal, é o que o Flávio falou. É você entender o que é melhor para você, né? Então, eu sempre comentei, eu adoraria ter a capacidade, adoraria ter a paciência de sentar e ficar estudando por horas a fio, igual eu vejo muitos alunos fazendo. Nunca consegui fazer isso. Ainda bem que eu tenho facilidade para aprender, né? Mas, assim, eu não tenho essa capacidade de sentar e ficar estudando por horas a fio. Então, cada um, ele tem tem que ter um feeling, né? Tem que ter uma sensação de balanço, né? Como que você vai balancear a sua rotina de estudos para o que é melhor para você, né? E ter essa capacidade, esse autoconhecimento, né? Entender as suas dificuldades, eu acho que é uma coisa muito importante. Então, eu gostaria de deixar agora o João falar um pouquinho aí com vocês. Bom, beleza, muito legal. Às vezes eu tô com a cabeça baixa olhando para cá porque eu tô anotando as coisas, viu? O Flávio fala muitas coisas bacanas e eu fui anotando aqui porque uma live como essa é uma live que a gente passa um monte de coisa legal e acaba aprendendo muitas coisas com o Flávio, que é um profissional da área aí, né, que a gente tem altos papos ali na sala dos professores, na hora do intervalo, que é muito produtivo sempre,
E às vezes tem umas posturas um pouco diferentes de alguns outros professores, né, Flávio? Nós, um ali acaba aumentando ali do outro e fica muito legal, né? O Francis dispensa falar, o Francis é meu amigo pessoal, né, meu grande irmão aí, e antes de tudo eu quero parabenizar, né, nós estamos com 98, né, praticamente 100 pessoas nessa live, numa sexta-feira, né, às 4h25, e assim, isso assim, é fantástico, porque eles estão aqui vendo lá um psicólogo e 2 professores de física falando sobre como estudar, como com um rendimento maior, né? Então, acho que, com certeza, isso já é um passo enorme que vocês dão aí, né? Um passo, assim, absurdo. Eu há muitos anos que eu acabo ajudando ali um aluno ou outro que vem falar comigo sobre horário de estudo, né, sobre como fazer, e é uma coisa que eu chamo até da meta-aula, né, que foge à minha parte de sala de aula, que é ensinar física, né, e aí, de uns anos para cá, e se acentuou muito agora nessa quarentena, eu estudar muito sobre essa parte realmente de orientação para que a gente tenha o melhor rendimento possível disso, né? Então, eu lembro que às vezes tinha um aluno lá que às vezes 4º, 5º ano de cursinho, ele levantava a mão, fazia uma pergunta, né? Eu até comento isso com os alunos, e na minha aula sempre pode fazer pergunta, o que quiser, né? Mas às vezes era uma pergunta extremamente básica e isso me incomodava um pouco, eu falava assim, como que, né, esse cara no 4º, 5º ano de cursinho, ele não sabe disso ainda, né? E aí é onde a gente desce do tablado e vai ver como que esse cara está estudando, né? Como que esse cara tá lendo, né? Como que esse cara, como que ele está passando de um módulo para outro, né? E aí você percebe falhas, né? Você percebe falhas dele nisso e falhas que não são deles, que foram nossas, que a gente entrar na sala de aula, aquela programação maluca, porque o vestibular faz isso com a gente, né? E ter que terminar isso. E às vezes não para falar o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Como que nós vamos estudar, como que a gente vai ter um rendimento melhor, né? Como que eu vou absorver melhor isso, né? Professor, parece que eu estudo e passa lá 3, 4 semanas e eu não lembro mais disso, né? E quando que eu sei que eu posso ir para o próximo módulo, quando que eu sei que eu não posso ir, né? Eu presto tal curso em tal lugar, o que eu preciso saber, né? Então é muito comum também o aluno ele estudar o que ele gosta, né? Estudar o que ele gosta. Estudar o que ele gosta é legal, né? Mas ele vai estudar o que ele gosta na faculdade. Então, agora, nesse pedágio chamado cursinho, nós vamos ter que estudar, né, tudo, principalmente que você não gosta, porque é ali que você vai ter que crescer, né? Então, com tudo isso, eu sei que tem várias linhas de pesquisa, como o Francis falou, né, que eu falo para eles, várias orientações, e tem orientação que um professor dá e que às vezes o outro dá que diverge, né? Mas que no final do ano os 2 caminhos levam a Roma, né? Então, assim, você tem que ver qual é realmente o professor que você tem mais afinidade, né? De repente ele passou uma coisa para você que você fala, pô, isso eu consigo fazer e eu acho que vai ser legal, e faz aquilo, né? Então, assim, eu acho que tem várias linhas, eu acho que isso aí é igual dieta, igual treino, né? Esporte, né? Assim, faça o esporte que você gosta, que você faz toda semana, senão vai ser mais difícil, né? Por experiência própria. E eu andei lendo muito esses tempos agora sobre psicologia positiva, né? Com certeza o Flavião deve saber demais sobre isso daí. E a psicologia positiva, pessoal, eu achei legal, porque o olhar dela, vejam bem, quero que vocês entendam o que eu estou falando, o olhar dela é no bem-sucedido, né? Então, assim, ó, um exemplo. Crianças aprendem a ler em média aos 6 anos, por exemplo. Mas tem crianças que leem com 3 anos. E a psicologia positiva vai ver as crianças que estão lendo com 3 anos o que está se passando ali, né? O que está acontecendo ali para a orientação ser dali.
né? Então a gente buscar realmente buscar os caras top. E o que esses caras tops, né, eles têm, o que eles fizeram, né? E aí eu comecei a ler sobre isso e comecei a ver, né, algumas também dicas de pessoas que se deram bem, né? Então, assim, é muito legal, porque hoje a gente tem você escuta muita gente falar muita coisa, e a hora que você vai ver aquela pessoa, o que ela é, né? O que ela passou em termos de prova, de concurso, né, em termos de estudo, né? Então, aí a hora que você vê algumas dicas de alguns caras que passaram em vários concursos muito bons, né, muito difíceis, concurso que dá mais de 1.000 por vaga, né? Então, o cara que passou um concurso para juiz, um concurso para auditor, né, que dá coisa de 1.000 e poucos por vagas, ele fala assim, o que ele fez que ajudou ele, e a psicologia positiva, ela coloca esses embasamentos com estudos assim de grupos, de 18 mil alunos, 20 mil alunos feitos em Harvard, em Princeton, né? Então, assim, desculpa assim, dar essa introdução, porque assim, hoje em dia você tem um mar de coisas, de gente te ditando o que você tem que fazer, como fazer, né? E eu, como sou um cara muito da academia, eu gosto quando você fala para mim, uma pesquisa feita em tal universidade, né, com tantas pessoas, deu isso. Quando algo torna-se cada vez mais científico, pelo menos para mim, fica uma credibilidade maior, né? Então, eu vou falar aqui minha ideia de falar um papo sobre realmente o horário de estudo ali, e algumas orientações que, nessa quarentena, eu estou estudando isso daí, orientações que vêm dessa galera e que faz sentido. A hora que eu leio, eu falo, não, realmente, isso parece que faz sentido, e com estudos, com publicação e tal, né? Não quero me alongar muito para passar a bola aqui também, né? Mas só queria fazer essa introdução. E se, pelo amor de Deus, se alguém quiser me interpelar aí, parar, perguntar, acho que a ideia nossa é um grande bate-papo aqui, tá? Eu queria ver o seguinte, gente, eu acho que a gente, né, essa galera que eu venho atendendo, venho falando, conversando, entenda, assim, eu acho que, tudo bem, nós estamos passando por esse momento, que é essa pandemia, né, que a gente não queria que estivesse acontecendo isso e tal, mas o que nós temos hoje, que vocês têm hoje, eu acho que a gente tem que se considerar privilegiados. E nós temos que pensar dessa maneira, e não pensar da maneira de, ai meu Deus, a epidemia, esse ano já era, eu me perdi, agora não vai, agora, né? Então, assim, a psicologia positiva, ela fala muito isso, porque as aulas, né, foi criado ali um esquema de aulas maravilhoso, né? Os professores se empenhando ao máximo, né? A gente fazendo live, e estando junto, e encontro com o professor. Então, assim, você olhar para isso e falar, pera, aquele cara lá que está no cursinho, sei lá, de São Paulo, de Ribeirão Preto, de Campinas, de um outro grande centro, ele não está tendo nada mais do que eu estou tendo. Ele está tendo exatamente a mesma coisa, e eu falo para vocês, como um cara que já fui professor desses grandes centros aí, né? Então, assim, em termos de cursinho, em termos de colégio é um outro papo, que tem estrutura ou não, mas em termos de cursinho, por exemplo, de terceiro curso, que é o que nos interessa, que é a prova, esse cara está tendo a mesma coisa que eu, né? Então, eu não posso aceitar que só vai passar na USP quem é ET retardado, só vai passar na Unicamp quem é... Não, porque esse cara, né, ele está tendo a mesma coisa que eu, então eu vou brigar de igual para igual com esse cara, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que realmente olhar e falar assim, só depende de mim, né? Isso está nas minhas mãos, né? Então, assim, só depende de mim. Estou falando isso porque, às vezes, quando eu chego e eu atendi várias pessoas no particular, fui fazer algum horário de estudo ou outro, eu percebi uma coisa que uma coisa que, para mim, é um erro muito grande, que é o seguinte, né? Existe uma família em casa, na quarentena, e, às vezes, você quer seguir o ritmo dessa família. E você é um vestibulando, que você não está no ritmo dessa família. Então, quando a gente faz uma carga horária de estudo, por exemplo, de 8 horas por dia, teve aluno que falou, nossa, João, vou estudar 8 horas no dia. Eu falo, mas espera um pouquinho, essas 8 horas aqui é tudo. É você ver a aula e você estudar sozinho.
né? A gente tem que lembrar que quando a gente estava presencialmente, a aula começava às 7, 7h10, né, França? E terminava às 1h15 da tarde. Então, só aí você já tinha 6 horas de estudo, né? E aí você estudava mais quanto tempo? 4 horas, 5 horas, 6 horas à tarde? Então, você estudava em um dia, né, coisa de 11, 12 horas, percebe? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter primeiro, né, talvez essa meia-culpa, esse olhar, essa coisa de falar assim, pera, né, não vou ficar com essa coisa de, ai, porque tá isso, aquilo, não. Eu vou fazer o meu melhor, eu estou recebendo o meu melhor para isso, né? E eu vou fazer o meu horário para isso. Aí eu entro, né? Aqui eu elenquei várias dúvidas, vários pontos, que eu vou falando aos poucos, senão só eu falo aqui. Mas é que para essa reunião aqui. Mas a primeira que eu vou abrir, o Flávio já falou, né? Entenda o seu ritmo. O Franz falou também, entenda o seu ritmo. Então, assim, minha opinião, e fui ler muito sobre isso, conversei com um amigo também que é psiquiatra, teve aluno que falou assim, João, eu não consigo começar a estudar às 7 da manhã, eu estou com sono, né? Eu não produzo nesse horário e tal. Para mim, gente, o que importa, e o Flávio, que é da área, por favor, se pensar o posto aí, pode falar, para mim o que importa no dia é eu fazer um horário de estudo. Então, se eu for estudar no dia 10 horas, se for manhã ou tarde ou noite ou madrugada, para mim, tanto faz. O que importa é eu produzir aquilo. Então, se de manhã eu ficar com puta de um sono, dormindo em cima do notebook, de um livro, eu vou ter um horário bruto de 5 horas, mas eu vou ter um horário líquido de 1 hora. Então, eu prefiro dormir nesse horário, e no horário que eu estou melhor, eu vou produzir melhor nisso. Ah, João, mas e quando voltarem as aulas? Quando voltarem as aulas, é como foi a sua vida inteira, porque quem é assim a vida inteira, porque eu sei que eu sou assim. Eu, na primeira semana de férias, eu já desregulo todo o meu relógio biológico, né? Eu fico acordado a madrugada inteira, vou dormir, sei lá, 5 da manhã, 6, e durmo até meio-dia. Quando volto às aulas, é 1 semana, 10 dias, o meu corpo já, se adapta de novo, né? Então, eu acho que assim, a gente pensando em produtividade, pensando realmente, né, eu estou lendo, eu estou aprendendo, e se cair uma questão disso, eu vou saber e tal, e a minha hora líquida, ela fica cada vez mais próxima da minha aula bruta, né, faça o seu horário ali, né, respeitando o seu ritmo, né, faça o seu horário, e depois que você fez esse horário, né, muito importante, assim, ou família, né, ou mãe, ou pai, ou irmão, esse horário aqui, eu não estou em casa. Né? Eu estou lá no meu quarto estudando, então é como se eu estivesse lá na escola. Eu não estou estudando. Por quê? A gente entende, a gente sabe. Vem a mãe, né, com maior, com todo, mas vem com o bolo, né, aí vem o irmão falar que brigou com a namorada, aí vem, né, então quer dizer, as distrações são enormes. Então, se você coloca isso, né, para ser a sua rotina, você mostra isso para a sua família, e nesse horário de estudo, eu sempre, quando eu faço, eu coloco intervalos, né? Então você estuda lá, sei lá, veja o que você acha melhor, um bloco de 1 hora, de 1h15, né? Eu faço no máximo 1h30, porque, né, e dá uns pauses de 20 minutos, de 15, de meia hora. Nesse pause você vai lá, você respira, você fala, né, sei lá, se você for estudar de manhã à tarde, entre a manhã e a tarde, você pode fazer ali um intervalo, um break de almoço de umas 2 horas. Então, quer dizer, você pode se relacionar, você pode ter, mas, né, lembrando, não podemos esquecer, você é um aluno de cursinho, né, você ainda é esse aluno de cursinho que quer passar numa escola top, num curso top. Então, se a gente falar assim, eu vou estudar por dia 6 horas, você está só indo para a escola, assistindo aula, voltando para casa e não fazendo nada. Né? E eu tenho que lembrar você que o seu concorrente, ele não está fazendo isso. Ele está tendo a mesma coisa que você, as mesmas aulas, só que ele está, além dessas 5, 6 horas que ele vê a aula, tem as outras 4, 5, 6 horas, 3 horas, que ele faz o horário de estudo dele. Vou passar um pouco para vocês aí, pessoal. Eu acho que é bem legal isso, né? Eu sempre falo também nessa questão do tempo de estudo, né? Tem que ser algo que te faz render, porque às vezes a gente lê aquelas notícias que a pessoa fala que ficou né, estudante de medicina estudava 14 horas por dia, mais as 6 horas que ele ia na escola. Então, ele estava dormindo 4 horas. Tem pessoas que vivem bem com isso. Né? Se eu não dormir 8 horas por noite, não sou eu. Né? Então,
E esse, Francis, né, acho que a ideia nossa aqui é conversar, o grande problema das vezes, você tem muitas pessoas dando dicas, muito legal, muito bacana, mas você não pode nunca, o Flávio aí acho que vai endossar isso que eu falar, você nunca pode massificar uma coisa dessa, porque cada um tem sua individualidade. Então tem aluno, eu já vejo que tem aluno que entra para fazer vestibular com 3 marmitas, macarrão e tal, e fala, pô, eu como isso aqui durante a prova, se eu não comer, eu não faço a prova. Né? E tem gente que entra lá com uma garrafinha d'água e um chocolate. Então, assim, né, não tem como eu chegar e falar assim para você, não faça isso. Então, isso aí é uma coisa de você se conhecer, você buscar, você fazer aquilo. Né? Mas eu acho assim, esse ritmo seu, esse horário seu, é o primeiro tópico que eu vou falar aqui, porque para você procrastinar isso aí vai ficar muito difícil. Hora que você olha lá e está escrito que das 3 às 4 é seu horário de estudo, e esse horário de estudo, gente, pode ser você abrir o notebook e ver uma aula, pode ser você estar num plantão com o professor, pode ser você lendo alguma coisa, mas se das 3 às 4 você tem que estar estudando. Se das 3 às 4 você marcou para estudar e você furou fazendo uma outra coisa, né, isso tem que pesar em você e falar assim, eu estou errando, né? Eu estou errando. Porque se você fizer essa carga horária, dá para você levar a matéria em dia, né? Eu quero lembrar, o Francis ele vai falar disso, né? O final do ano vão ter as provas vão acontecer, né? Então, assim, o que a gente fizer agora vai ser o que vai determinar a gente lá no final do ano, né? E lembrando sempre que está todo mundo nas mesmas condições. Então, se você está estudando agora, tirando dúvida, crescendo, fazendo, né, a chance sua do final do ano de ter um sucesso é muito grande. Deixa eu só fazer uma corroboração, vou corroborar o João sim, o França também, mas duas coisas que eu vi aqui. A Raíssa Brito colocou, quando eu parei de colocar os vestibulares como a coisa mais importante da minha vida, na frente da minha saúde física e emocional, meu desempenho nos vestibulares melhorou e passei a ficar mais calma durante a prova. Por quê? Porque ela olhou para isso como algo como parte da vida e não como foco da vida. O trabalho nosso, se você olhar, como o João está falando, do estudo como horário de trabalho, funciona. Você entendeu? Por quê? A estrutura que você cria para trabalhar vai ser uma estrutura de resistência física e emocional. Para estudar a mesma coisa. Só que isso vai acontecendo gradativamente. A pessoa começa com, sei lá, 2, 3 horas de estudo e aumenta isso em qualidade. Qualidade você vai aferir depois nos exercícios, N posições, e principalmente se sentir bem com aquilo. A Maite falou uma coisa interessantíssima. Vocês aconselham não dar uma exagerada para não sobrecarregar, já que a questão é que a gente, assim, Maite, acredito que não, na minha opinião profissional nesse ponto, nunca exagerar. Mesmo que você for passar os seus limites, você for superar os seus limites, nada exagerado. Nada exagerado. Até o Usain Bolt, o cara corria aquelas pernas, eu sou baixinho, eu fico imaginando que vontade, né, que meu pai fez de errado, né? Baixinho desse jeito, para correr eu demoro 12 anos. Agora, o que acontece? Nada exagerado. Até ele, para superar limites, barreiras, ele começou com estruturas. O lance é você não ter pressa. Então, não olhe o vestibular. Não é esse o ponto. Olha o estudo. O vestibular está lá longe. Não é aqui. É aqui. Lá não. A gente tem que aprender a olhar para o futuro. Porque a gente olha o que seria, né, Maite, né, Flávio, pegando aí perfeito o que você falou, o que seria esse exagerado, né? O que é o exagero? Porque, às vezes, o que a gente tem que pensar é o seguinte, os vestibulares foram adiados, né? Isso para nós é muito bom, né? Então, o que eu falo, Maite, em sala de aula, eu falo sempre, lembra? Às vezes eu atendi um pessoal assim, falando assim, João, meus amigos estão fazendo correção de provas de vestibulares, que estão falando que é melhor, corrigir prova tal agora, até coloquei esse tópico para a gente falar aqui, né? Então agora, principalmente o aluno de cursinho, ele já é por si só um desesperado louco por estratégias retardadas, né? Então eu até brinco, eu falo assim, se vier que o moleque que passou em primeiro lugar da medicina da USP falar assim, sabe o que eu fazia? Todo dia de manhã eu mergulhava na represa e voltava com uma capivara debaixo do braço. Aí no outro dia tá lotado a represa, eles querendo mergulhar e pegar esse capivara. Então, assim, calma, né? Calma. Nós temos tempo até o final do ano. Eu acho que o que a gente tem que fazer, que eu bato sempre nessa tecla, eu acho que o que pega muito, né?
eu vou para o próximo módulo quando eu aprendi esse aqui. Então, assim, o professor está dando uma aula lá do módulo 12, eu estou estudando o módulo 7, tudo bem, calma que vai ter tempo, tem revisão ainda, essas provas vão ser adiadas, né? Só que, assim, na pior das hipóteses, porque nós temos que falar isso também, porque dependendo do curso que você quer, né, e a faculdade que você quer, pode ser que não seja um projeto de 1 ano ou de 2, pode ser que seja um projeto de 3 anos ou até de 4. Tenho alunos aqui que estão aqui, que estão no 3º, 4º ano de cursinho, e é normalíssimo isso, a média hoje de quem passa em medicina pública, a média, são 3 anos, porque é muita matéria, né? Então, eu tenho que pensar o seguinte, eu vou estudar esse módulo, o professor passou lá 15 exercícios, se estão saindo 12 exercícios sozinhos, beleza, eu vou para esse próximo módulo. Agora, não adianta esse exagero, que de repente é o que você está me falando, de querer cercar tudo e querer estar em tia com tudo, que é onde vocês estão caindo. Eu estou percebendo que vocês estão caindo, estão assim, desanimando nisso, porque foi uma coisa que até para a gente mesmo, professor, quando essa quarentena surgiu, a gente começou a mandar um monte de coisa, achando que estava ajudando, obviamente, né? Um monte de coisa. E aí vai passando o tempo, você vai pegando experiência nesse assunto e vai vendo, pera, né? Eu tô prejudicando ele, que eu estou mandando um monte de coisa, ele não consegue fazer, e aí a hora que ele olha tudo aquilo lá, ele fica desesperado, ele desanima e não faz nada, né? Então, a gente conseguiu achar ali, acredito que vem achando cada vez um ritmo legal, né, um volume legal de semana, que você vai evoluir, que você vai aprender tudo que tem que ser aprendido, né, e se você conseguir absorver isso nesse ritmo, tranquilo, como o Flávio falou, você vai ter sucesso no final do ano. Eu acho que também é importante que o João, até aproveitar que o João tocou nesse ponto, que eu acho que tem muito a ver com esse lado emocional, eu tenho várias pessoas que me perguntam isso, né? Então, a própria pergunta da Maitê, então, agora que os vestibulares eles estão adiados, então eu posso relaxar, né? Então, assim, a gente também tem que tomar um cuidado com isso. Por quê? Porque, assim, existem posicionamentos, né? Então, nós tivemos uma briga, né, de uma pressão popular para que o Enem fosse adiado. Não vou entrar nos méritos disso, se eu sou a favor, se eu sou contra, né? Houve uma pressão popular para que fosse adiado. O Congresso criou um projeto, né? E aprovou no Senado, isso entraria na Câmara dos Deputados. Com essa pressão, para o governo não sofrer essa derrota no Congresso, eles deram sinais, então o ministro da Educação foi lá e falou que o Enem ele seria adiado, que vai ser feito um questionamento aos alunos sobre isso. Então, eles vão fazer uma enquete, uma pesquisa com os alunos, perguntando se eles acham que deve ser adiado ou não. Então, é assim, no momento, nós temos pessoas falando que vai ser adiado. Eu quero que vocês entendam que é assim, o que está no edital? O que está no edital, gente, a data está lá, certo? Não houve uma mudança disso ainda. Não houve uma mudança na data do Enem ainda. Então, se você for ficar preocupado com o que vai acontecer, né, se você ficar pensando tanto lá na frente, pensando no futuro, né, é o que o Flávio falou, você vai se descontrolar, você vai perder o controle sobre o que está acontecendo no presente, no momento. Então, você tem que focar, igual o João falou, estuda, mantenha a sua rotina, né? É importante que você aprenda cada tópico, porque depois é o que a gente sempre fala, vai ter revisão, vai ter tempo. Então, assim, pessoal, quando definir a nova data, aí você consegue estabelecer um cronograma já pensando nisso. Então, por exemplo, o que se falou do Enem vai adiar por 30, 60, 90, 120 dias? Tudo isso foi falado. O que vai acontecer, nós não sabemos e nós não podemos, nesse momento, ficar preocupados com isso. A gente tem que trabalhar para que a gente chegue pronto para as datas que estão avisadas. Eu participei de uma live com o coordenador de vestibulares da Unicamp, da Convest, e foi muito legal o que eles falaram. Olha a posição da Unicamp. A Unicamp, gente, ela é uma universidade de vanguarda, ela está à frente do pensamento sempre no Brasil.
Tá? Não os alunos chamam de fada sensata, a Unicamp. A Unicamp é uma fada sensata, maravilhosa. Exatamente. Então, assim, gente, o que acontece? É difícil, pessoal da medicina, a Unicamp é o sonho impossível. Talvez hoje seja o vestibular mais difícil, mais concorrido, né, por causa da alta quantidade de cotas. Mas é o pensamento deles. Então, assim, você quer, é possível, consegue, tem vaga, tem. Se tem vaga, se tem uma vaga, é possível que você passe, certo? Para isso vai ter uma dedicação, vai ter uma rotina, é o que o João falou, pode ser um projeto de anos e não um projeto imediato, mas o que a Unicamp falou, o que a Conveste falou, que foi muito legal, eles falaram o seguinte: o vestibular da Unicamp vai acontecer. O que a COPS da UEL falou? O vestibular da UEL vai acontecer. O que a FUVEST falou? O vestibular da USP vai acontecer. O que a VUNESP falou? Que a Unesp vai acontecer. Todos eles afirmaram. Essas faculdades, elas já confirmaram que nós teremos um processo seletivo para ingresso ano que vem. Ok? Quando? Existe um pré-calendário que foi feito logo após o Enem anunciar as datas. Como vocês sabem, pessoal, o Enem é utilizado nesses vestibulares. Então, todos eles precisam do cronograma do Enem. O Enem dita o cronograma de todos, tá? Então, assim, o que o responsável lá da Conveste falou? Ele falou assim, ó, quais são as certezas? O vestibular da Unicamp vai acontecer, tá? O vestibular da Unicamp será após o Enem, tá? Fato. Eles já avisaram. Quando? Vamos esperar a definição do Enem. O vestibular da Unicamp pode ser alterado por isso? Sim. Eles chegaram até numa possibilidade de, caso ocorra um prolongamento muito grande, né, que seja essa extensão do Enem muito para frente, eles cogitam até um vestibular de fase única, tá? Isso já foi levado em consideração pela Unicamp. E com certeza está passando aí pela FUVEST, está passando pela VUNESP. Tá? É óbvio que cada um tem a sua sensibilidade, né? Cada um trata de uma maneira diferente, mas é o que o João falou, a Unicamp é a fada sensata. Então, eles vão pensar em todos os detalhes, certo? E é aquilo, né, gente, que a gente tem que pensar, então. A gente tem certeza que os vestibulares vão acontecer, você não está tendo nada perdido. Tá? Mesmo a Unicamp, Francis, só para complementar isso aí, né? Eu vi que a Unicamp falou até que pensa em reduzir muito conteúdo do terceiro e focar mais no primeiro e no segundo, para não prejudicar esse aluno que hoje está no terceiro, né? Só um parênteses que eu preciso falar, né? Tinha que achar esse pessoal da Unicamp, poderia colocar todo esse pessoal da Unicamp como ministro da educação. Pronto, já falei, pronto. Já falei. Tem que colocar, tem que fazer. Só um outro parênteses aqui, e quero também cumprimentar amigos, né, que estão aqui, o professor Renan Tadini, que eu vi aqui, o professor Natanael, Jussara, o Levi. Opa! Obrigado aí, né, o grande Renan aí, meu amigão, que saudade de você, meu irmão, estamos perto e estamos longe ao mesmo tempo, né, valeu pela participação aí, está aberto para vocês falarem, né, o que vocês quiserem aí, por favor. Vai aí, França. Olha eu tomando conta da live. É o gerente, é o gerentão. Quase não vou falar, né? Então, assim, pessoal, eu acho que é muito legal essa certeza, né? A gente tem uma diretriz, a gente tem uma certeza dos vestibulares de São Paulo que eles vão ocorrer, né? Tem até a UEL que já se posicionou. A gente precisa, então, se planejar, programar para seguir a nossa rotina, tá? É igual assim, eu vou falar um detalhe até pedagógico para vocês, né, interno. Aquela questão até os professores ficam, e aí? A gente flexibiliza, a gente folga o conteúdo ou não? Então, assim, as dificuldades que às vezes vocês enfrentam, nós também enfrentamos, né? Então, assim, por enquanto, gente, a gente tem que manter o planejamento para o que existe, para o que é concreto, tá? Qual é a vantagem? Então, assim, ó, adiou o Enem, certo? O Enem vai ser em dezembro, ok? O que aconteceu? Nós ganhamos tempo. Então, nós vamos terminar o conteúdo com calma, tá? Dentro do planejamento, vamos poder fazer revisão, certo? Trabalhar
Aí foi. Trabalhar para uma balada na casa da Rafa ali. Trabalhar para retomar todo o conteúdo que foi visto, porque é uma questão muito importante, né? A revisão, ela é um dos fatores que vai fazer diferença para você lá na frente. Então, assim, essa questão dos vestibulares, ela é muito importante, tá? O fato da gente ter uma certeza, isso é um fator que, assim, ó, é muito importante. Nós não podemos desanimar, tá? Por quê? Eu vou falar um negócio para vocês que, assim, apesar de todas as dificuldades, talvez esse ano seja um ano muito bom para vocês. Você sabe por quê? Porque vocês estão tendo acesso à educação da melhor qualidade possível. É o que o João falou. Vocês estão tendo aulas do mesmo nível que os melhores cursinhos do Brasil eles estão oferecendo. Então, o que, que acontece? Esse momento, vocês têm um diferencial, vocês estão à frente de muitos outros concorrentes, entendeu? Então, o que, que acontece? Talvez esse seja um momento em que os vestibulares, eles se tornem mais acessíveis, né? Você tem, por exemplo, aquela questão de a pessoa que abandona, que desiste, né? Que na primeira dificuldade, ela fala, eu não vou conseguir. Bom, se falou, é o que o Flávio falou. Se você falou que não vai conseguir, você não vai conseguir, né? Não adianta. Nunca uma pessoa que falou não vou conseguir, conseguiu, tá? Então, esse é o primeiro fator. Você tem vários concorrentes que estão abandonando o barco e você está passando na frente deles. Então, vocês talvez tenham ali na frente um vestibular mais acessível para vocês, tá? A concorrência pode ser que ela diminua, pode ser que nós tenhamos provas mais, né? A Unicamp já falou que a prova vai ser mais sensível, né? Que ela vai ter o nível de dificuldade dela, mas que os conteúdos serão cobrados, né? Igual o João falou, os conteúdos de primeira e segunda série eles serão mais densamente cobrados e os de terceira série serão cobrados de forma mais superficial. Então, isso é um posicionamento legal, né? E acredito também, que... França, só para complementar isso daí, né, uma coisa que eu penso também é o seguinte, o aluno de cursinho, ele já tem muita coisa para pensar, que é o tanto de matéria ali para aprender. Quando ele começa a gastar um tempo e pensar uma coisa que, para ele não vai conseguir mudar em nada, ele vai perder um tempo ali não só de tempo físico, mas de concentração, né, que para ele não vai adiantar nada. Então ele fica pensando, o vestibular vai adiar para 30 dias ou para 60, ou para 45, será que vai cair essa matéria ou é? Então, assim, eu acho que ele tinha que se concentrar na matéria que está sendo passada, só nisso, e aquilo que o pessoal fala, o time que quer ser campeão, ele não fica pensando qual adversário que ele vai pegar na oitava, na quarta, na semi, ele treina, porque o que chegar ali ele está preparado, né? Então acho que isso está roubando muito energia deles, está roubando muito a coisa deles, com essa indefinição e tal, vai me espantar muito falar assim que não vai ter vestibular. Acho que essa possibilidade é zero, né? Zero, né? O próprio Barroso aí, quando tomou posse essa semana lá do TSL, já falou que é zero a chance, que nem passa pela cabeça de não ter eleições, né, em outubro. Você já imaginou não ter processo seletivo para o ano que vem, não ter o primeiro ano das faculdades? Aí já é realmente o caos total. Então, assim, a prova vai ter, né? Vai ter, e é o que você falou, brilhante, Francis, né? Eu acho que não tem que ficar pensando nisso, gastando energia com isso, e vamos gastar isso daí com outra coisa, com um estudo para essa prova que for online, for presencial, for em uma fase, for em duas, eu vou matar no peito e vou fazer. Deixa eu só ilustrar, Francis. Você deu um exemplo maravilhoso aí, que você falou da parte de que se dizer para o cérebro que não faz, não faz. Eu tenho uma paciente de 23 anos, né? E ela chegou aqui um dia no consultório chorando, em pranto e tal. E eu falei, nossa, mas o que foi, minha jovem? Não, é porque eu tô louca, eu sou muito louca, o senhor tem que me internar e tal. Eu falei, tá, conta. Ela falou, tava vindo pra cá, ela tava vindo de busão. E ela sentada no ônibus, ela é muito ligada com essa parte de designer, de outdoor, essas coisas assim. Ela gosta dessa parte de publicidade e propaganda.
E aí ela estava olhando uma propaganda diante do que ela estava vendo pela janela do ônibus. Ela estava limitada à janela do ônibus. Então ela viu, estava escrito Cione, C-I-O-N-E, Cione. Ela falou, e ela sabia que era da Boticário. Depois ela leu embaixo aqui e ela falou, nossa, Boticário tá falando em italiano, né? Cione, né? Emozione, né? O italiano Boticário e tal. E ela ficou olhando para ver se era isso mesmo e tal. E o ônibus foi saindo. No que ela viu, né? Emozione, ela ficou olhando assim, ela falou, nossa, Emozione. Ela chegou em surdo, porque ela falou, eu sou muito burra. Porque eu falei emozione e tal, mas falei para ela, entenda, a sua psique disse ao seu cérebro, a sua razão, que era italiano. Ele seguiu. A sua razão não tem olho. A sua razão é razão. Então ela disse para o cérebro dela, olha, é italiano, tá? Não, o cérebro falou, beleza. Então ele vai juntar, chama Gestalt terapia. Ele vai juntar aquilo que ele precisa para entender. Se eu puser 4 pontos aqui e dizer para vocês assim, ó, o que é isso? Todo mundo fala, quadrado. Não, são 4 pontos. Nós ligamos porque o cérebro vai fazer isso para poder juntar e para dar sentido. Então, se você der sentido de que você não sabe, você não vai saber nunca. Mesmo que você tenha feito o processo do professor João certinho, você tenha assistido a aula do professor Francis assim, ó, foi topperson. Se você disser, não sei, você está dizendo que não sabe, que não é suficiente. Então, são coisas que precisam ser, de fato, reavaliado, né? Reestruturado. Você entendeu? Então, é uma coisa que eu penso sempre isso aí. Sensacional, Flávio. Perfeito. Eu gostaria de responder a pergunta da Samantha aqui. Eu posso, nesse momento, né? A Samantha ela perguntou uma dúvida que é muito frequente, né? Eu não consigo, por algum motivo, eu não consegui fazer todos os exercícios, é melhor eu continuar, né, até terminar ou ir para a próxima tarefa, né? Samantha, como eu comento, né, na primeira aula eu falo isso, mas eu sei que são muitas informações, né, e tal, e eu bato nessa tecla, assim, o que eu penso sempre? A gente pensando que o vestibular é uma escada de 10 degraus aí, né, eu tenho que ver qual degrau que eu tô e eu tenho que subir degrau, né? Pode ser que eu esteja no degrau número 2 e eu consiga subir todos em um ano, né? Mas pode ser que não. Então pode ser que chegar lá no final do ano eu não passei, né? Só que o meu ano não foi em vão, porque eu comecei no degrau 2 e agora eu estou no degrau 8. Quer dizer que o ano que vem eu tenho só 2 degraus só para eu subir, né? E eu só consigo ver essa evolução em termos de assimilar conteúdo, eu só consigo ver isso quando você tem a aula e quando você faz, em média, mais ou menos uns 80% de exercício. Então, se foi passado lá para você 10 exercícios, tem que sair sozinho uns 8, talvez 7. Você ter lá uns 12 exercícios, você fazer uns 8, 9. Você ter dúvida, vai em 12 exercícios de uns 3, 4, né? Perguntar para um professor, ver uma resolução e tal, né? E entender isso é normal, né? O problema é quando você tem uma tarefa de 15 exercícios, você faz 2, 3, e aí o outro não sai, você desanima e você foi para o próximo, eu acho que você cria um problema enorme, né? Primeiro, se cair aquele assunto lá no final do ano, a chance de você errar é muito grande. Segundo, muitas matérias são blocos lineares, que para você entender a aula 3, tem que saber a 2. Para você entender a aula 4, tem que saber a 3. Assim, então, aí, às vezes, você pulou alguma coisa ali, e as aulas que vieram depois, virou aquela bola de neve, virou aquela avalanche. Então, ao meu voto, né, o professor está indo, tal, lógico, você tem que ficar atento a isso, por isso a importância do horário de estudo, tal, para você não se afastar muito do professor, mas é você ir para o próximo módulo depois que você colocar um check ali, depois que estiver saindo esse número de exercícios que eu falei. Porque se cair aquilo ali no final do ano, a chance de você acertar é alta, e se no final do ano você não passar, já tem matérias que você deu um tique, que se cair aquilo você já está sabendo. Então eu estou vendo, tem muitos alunos que estão aqui, por exemplo, que eu sei
que tem dificuldade em uma matéria da física, em uma parte da física. Tem dificuldade, sei lá, em torque, em eletromagnetismo, né, em lentes, né? Ou seja, não é assim, eu não sei nada de física, não, né? São algumas coisas. Por quê? Porque foi um processo evolutivo, né? E você só consegue subir esses degraus, ao meu ver, né, fazendo dessa maneira, estudando e fazendo esse número de exercícios. Vocês vão falar alguma coisa? Precisa ligar o microfone. O meu? Obrigado, Flávio. Eu estava falando aqui. Eu falei, será que foi o meu? Eu fiquei falando até agora, ninguém ouviu nada. Outro dia aconteceu isso, e aí a pessoa ia digitando no chat, e eu, calma, já vou te responder. Aí eu li o chat, seu microfone está silenciado. Mas assim, eu queria... Não, essas aulas online estão baratas. Às vezes você está fazendo um exercício e erra em uma conta, né? Aí você continua até lá no final e dá tudo o número errado. Aí eu falo que os alunos fazem de sacanagem. Eles veem que você errou na conta, eles ficam quietos. Fala, a hora que tiver no final, a gente fala com esse tonto, porque aí ele apaga tudo e faz tudo de novo, né? No ao vivo ainda. Isso aí dá para acontecer. O duro é quando você faz isso no slide, né? Então... Estava no final de uma aula, 20 minutos de gravação, o último slide estava errado. Eu copiei um número errado. Que raiva. Duro. Eu gostaria de responder aqui, e acho que o Flávio até pode colaborar, né? A pergunta aqui da Maria Fernanda. Sim. Eu me sinto muito dividido entre dois cursos que para mim são sensacionais e não me vejo fazendo algo que não seja um deles. Porém, os dois são muito concorridos. Eu fico nervosa e ansiosa, com medo de dar errado e também com medo de não ser exatamente o que eu quero, apesar de eu não me ver fazendo outra coisa. O que devo fazer? Eu acho que essa sua fala, ela com certeza é um pensamento de muitos. E aqui eu vou falar do meu caso, né? Eu nunca me vi professor, nunca. Né? Eu sempre me vi como um cara que ia para o lado acadêmico. E na faculdade, eu tive um professor que me fez mudar isso. Né? Eu fiz matemática e fui dar aula de física. E eu gosto muito de gastronomia, fui fazer gastronomia. E então, é assim, a primeira coisa que eu sempre falo é, não existe empecilho, sabe? O curso é muito concorrido, vou desistir por causa disso. Pode parar por aí. É o que o João falou, talvez seja um projeto de mais de um ano, talvez seja, mas se esse é o seu objetivo, você tem que correr atrás dele. Você tem que se dedicar, você tem que se planejar para atingir o seu objetivo. Ninguém, se você pode pegar o exemplo de qualquer empresário de sucesso, de qualquer pessoa bem-sucedida, ele coloca um objetivo, ele coloca uma meta e ele tem que atingir aquela meta, certo? Você tem que batalhar por isso. Então, não tem problema que o curso é concorrido. Vai atrás. Se o meu sonho é passar no ITA, se dedica, se esforça, ok? Para conseguir o seu objetivo. Você não pode se assustar, beleza? Por causa de um desafio. Você tem que pegar esse desafio e fazer com que ele te fortaleça, beleza? Eu penso isso. Outro fator, eu tenho... E se der errado? Se der errado, você volta atrás. Cada vez mais a nossa expectativa de vida ela é maior, mesmo com algumas pandemias, uns coronas, alguns empecilhos que estão surgindo por aí, né? Vamos ver o que os chineses vão inventar, né? Vão criar lá no laboratório, né, João? Vai que eles criam uma nova praga lá no laboratório, lá na China. Não, ok. Então, assim, gente, o que acontece? Eu estou dando o meu exemplo, né? Eu vou resumir aqui, mas eu conto para os alunos um pouco da minha história de vida. Eu queria ser piloto de Fórmula 1. O meu objetivo era ser piloto de Fórmula 1. Super fácil, tranquilo, né? E você tem um shape para isso, eu acho, Francis. Então, eu era magro, João. Tá? Não, e aí, o que era melhor ainda. Eu corria profissionalmente de kart quando eu era jovem, tá? E cheguei a ganhar Campeonato Paulista, de Copa Paulista de kart, com 14 anos. Eu tive uma fase de expansão shopping center, né, que é a expansão lateral. E aí, um dia eu estava correndo e o kart parou na curva.
O Francis, cara, eu sou amigo do Francis há anos, cara. Ele e o Renan, eles são os campeões de, assim, umas histórias que você não sabe. E, assim, outro dia eu tava na casa do Renan, ele falou assim, você quer uma outra faca para cortar essa carne? Eu falei assim, mas tem outra faca? Ele falou assim, eu tenho 536 facas aqui, eu faço coleção de faca. Eu falei, que, Renan? Agora vem o Francis, é a mesma coisa, né? Foi campeão paulista de kart. Gente, onde vocês dão essas histórias aí? E assim... E aí, o que aconteceu? O kart parou na curva, falei, bom, não vai dar para ser piloto. Então, já que eu não posso ser piloto, com 14 anos, né, eu falei assim, eu vou ser mecânico da Fórmula 1. Então, meu objetivo era fazer engenharia mecânica, tá? E isso foi até o terceirão. No terceirão, eu tive um professor de história que, para mim, apesar dele ser um hipócrita, ele foi sensacional e eu cheguei a pensar em prestar vestibular para história. Olha isso, um cara de exatas, cheguei a pensar em prestar um vestibular de história. No final das contas, na Unesp, eu falava assim, não, a Unesp eu vou prestar por prestar, e como eu não quero engenharia mecânica na Unesp, vou colocar qualquer curso que tem aqui em Rio Preto. Aí, olha a minha decisão de curso, pra você ver como eu sou uma pessoa muito sensata, né? Eu falava assim, aqui na época tinha matemática, ciências da computação, engenharia de alimentos, letras e biologia. Odiava biologia, continuo não entendendo as coisas, para mim é tudo mato, tá? Falei, engenharia de alimentos, pô, não quero ser cozinheiro. Então, e hoje eu sou cozinheiro, mas tudo bem. E também no engenheiro de alimentos não é cozinheiro. O pessoal da engenharia tem essa birra aqui, né? Mas aí, beleza. Falei, ciência da computação... A live dos processos vai ser essa. Vamos continuar. Que acontece? Falei assim, bom, então, computação, não me vejo sentado atrás de um computador. Mas estou eu também, né? Bom, eu gosto de exatas, matemática, vou prestar matemática, beleza, passei. Meus amigos me ligaram, o pessoal me ligou e falou assim, você passou na faculdade? Eu falei, tá bom, ok. Eu já sabia que eu ia passar na Unesp. Eu era muito, não é nem metido, sei lá o que era. Eu era bom aluno, né, tirava nota, já sabia que eu ia passar, o curso também era tranquilo de passar, né? Era aquela coisa, praticamente, você perdeu o RG na frente, você passava em matemática. Então, o que acontece? Fui fazer matemática. Por quê? Porque eu não passei em engenharia mecânica? Não, eu passei. Só que surgiu um problema pessoal na minha vida, de ordem financeira, com a minha família, e eu optei por ajudar os meus pais, ficar em Rio Preto e já começar a trabalhar. E aí fui fazer matemática. Fui fazer o curso, pensei em ir por um lado, acabei surgindo a oportunidade de virar professor, fui dar aula, certo? Então, virei professor. O que acontece? A oportunidade foi para dar aula de física. Eu falei, vamos, aula de física? Vamos embora. Seja o que tiver que ser. E aí eu fui estudando, fui aprendendo, depois fui atrás de fazer uma graduação em física. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que se der errado, você volta atrás. Você desvia. No meio do caminho, você pode desviar, entendeu? A gente tem que decidir o que você vai ser pelo resto da sua vida com 18 anos, gente. Não é simples. A gente vê pessoas se reinventando o tempo todo, né? Eu já fui professor, já larguei, né? Fui trabalhar com informática, voltei a dar aula. Hoje estou na área de gestão também. Então, assim, gente, não tenha medo de errar. O erro faz parte da nossa vida e ele vai moldando quem nós somos. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Todos nós aqui temos histórias de vida, né? De se deparar com erros, e outra, nem sempre os erros, eles são ruins, são erros que se tornaram acertos, né? Graças a eu ter ficado aqui em Rio Preto, eu pude criar amizade com pessoas maravilhosas, né? Foi por causa disso tudo que hoje eu tenho grandes amigos, né? O João é dessa linha, né? Apesar de na faculdade a gente não ter muito contato, mas depois fomos trabalhar juntos. Então, assim, a vida, gente, ela vai sendo escrita e a gente vai tendo que moldar passo a passo. E é a mesma etapa do que vocês estão vivendo agora.
Então, assim, não tenha medo de escolher, né? Não existe certo e errado. Se você quer, se você se vê fazendo esse curso, vai com fé, vai com força, vai com vontade, dedicação, coloca esse objetivo na sua vida, que não tem erro. Vai ser apenas, talvez, um desvio do caminho, e a gente tem muito tempo pela frente para mudar, para contornar todas essas situações. E outra coisa também, né, Maria Fernanda, você não se vê, você falou que você não se vê fazendo outra coisa, né? Mas os cursos são concorridos. Aí vamos parar e pensar, talvez não dê esse ano. Se você tiver que ficar, vamos ser assim pessimistas, se você tiver que ficar mais 2, 3, 4 anos num cursinho, só que aí você entrou lá naquele curso que você quis, né? E você vai viver para sempre, até morrer, fazendo aquilo. Porque, olha lá, mais uma parte de processo aí para nós, né? Ninguém aposenta mais no Brasil, acho que vocês já viram isso. Então, acho legal a gente escolher uma coisa que a gente ama, né? Professor está trabalhando o dobro nessa quarentena? Acho que não. Eu vejo aqui a Carla, talvez o triplo, né? Mas eu vou te falar uma coisa, cansa, lógico, só que assim, é difícil o dia que nós estamos mal-humorados, porque a gente faz o que a gente gosta, né? Então a gente passa um para o outro, fala, olha essa aula que eu vou fazer, olha essa outra coisa que eu vi, olha isso que eu, né? Então assim, é um privilégio. E o que os pais de vocês, né, alguns estão estudando por conta própria, mas muitos dos pais ali, né, avós, alguém que está proporcionando isso do cursinho, eu acho que é um recado de amor tão grande que eles estão falando assim, ó, vai lá, né? Vai lá e estuda para você fazer o que você quiser da sua vida e ser feliz, né? Então a gente fica pensando de às vezes para passar mais rápido, eu vou mudar o curso só para entrar antes, só que aí depois eu vou ficar 5 anos estudando uma coisa que não é o meu sonho, depois eu vou trabalhar por 50, 60 anos com uma coisa que não é o que eu queria fazer, porque eu não quis ficar, de repente, mais 2, 3 anos a mais em um cursinho, né? E eu vou viver com um fantasma. Então, acho que não vale a pena, né? Então, eu sei que muitos querem, que vão fazer medicina, não quer estudar gramática, o Nathanael está aí, não quer estudar gramática, não quer estudar física, não quer estudar aqui, quer estudar corpo humano, né? Mas, igual eu falei, nem tudo nem tudo é o que está aí, Nath. Nem tudo é o que a gente quer só fazer, a gente tem que passar por coisas, né? Então, esses dias eu estou estudando com o meu filho aqui, João Pedro tem 6 anos, né? E a aula dele tinha 13 minutos, né? E, gente, olha, você acha esse cursinho difícil? Fica com uma criança 13 minutos na frente do computador para ela assistir uma aula, aí você vai ver o que é difícil. E aí ele virou para mim, João Pedro, muito engraçado, e falou assim, pai, vou te falar uma coisa, nenhuma criança com 6 anos é feliz fazendo isso que você está fazendo comigo, né? Eu não estou feliz aqui. E eu virei para ele, o Flávio acho que vai complementar muito bem isso, eu falo assim, quem disse que você tem que ser feliz o tempo todo? E quem disse que tudo que você vai fazer na vida vai ser feliz, né? A felicidade são partes. Eu adoro ler sobre isso, tem um jeito Harvard de ser feliz, né? O próprio Bertrand Russell escreveu um livro sobre felicidade maravilhoso, né, tal, e às vezes a gente fica numa ânsia de querer logo, né, eu acho que por causa essa coisa de redes sociais, tal, a gente está muito do imediato, e de repente a gente pega uma coisa tão pequena, se a gente tiver um pouco mais de paciência, né, o que espera por nós é uma coisa muito maior. Só vou corroborar para não ficar mais do mesmo. Achei a história do Francis fabulosa, tenho milhares de histórias para contar. Para vocês terem uma ideia, eu fiz psicologia pelo ProUni. Eu fui aluno do ProUni, foi a primeira safra de ProUni. Eu já tinha 25 anos. Eu estava prestando letras, Nathanael me ajuda, na Unesp, em Rio Preto, porque é perto da minha casa, eu morava lá na Anchieta. E aí eu fui passar em letras, depois de pedagogia, no primeiro e no segundo ano de faculdade que eu estava fazendo psicologia. Aí eu não entrei, continuei psicologia. Então, a vida traz essas coisas. A Raíssa, tanto a Raíssa como a Maria Fernanda falaram algo parecido no sentido de entendimento. O que eu falo para vocês? Os dois professores que acabaram de falar deram um grande exemplo de como a vida se transforma e muda sem que você tenha controle. O problema de vocês é que vocês querem controlar para que vocês não sabem lidar com o desconhecido. Então, a gente tem que controlar
aquilo que puder. O controle precisa existir para a gente poder ter norte, mas também tem que agregar à nossa vida o desconhecido, o conhecido o controlável e o desconhecido o descontrolável. Então, faça, plante. Nós não sabemos mais o que é isso. Tudo nosso é pronto. Plante, semeie, faça com que comece o processo. O resto, vamos construir, vamos cultivar, vamos deixar acontecer. Calma. Não olha para frente. Não é o momento de olhar para frente. Quando for o momento de olhar para frente, aí você olha para frente. Foca no que você precisa fazer. O pessoal falando de exercício e tudo mais. Eu vou ser médico. Você vai ser nada. Você vai ser aquilo que naquele momento que você estiver lá, todo o seu ser vai buscar. Então, eu queria ser... Até hoje, eu gosto muito de letras, língua portuguesa. Eu gosto demais. Você entendeu? Mas até hoje, pode ser que eu faça. Mas até agora, fui para o lado da psicologia, filosofia, sociologia e saí fora totalmente de letras. E não digo a vocês que eu sou triste, não. Muito feliz. Ainda fui agente penitenciário durante 10 anos. Ainda trabalhei dentro de cadeia durante 10 anos. Uma boa, como agente penitenciário. Então, pessoal, a vida traz essas coisas. Doutor Flávio Varela com a gente aqui, gente. Né, meu filho? Não, mesmo. Saudades do presídio, meu filho. Nem um pouco. Eu queria falar rapidinho aqui. Mais um processo, ó. Eu queria falar rapidinho com a Maria Clara, que ela falou aqui, né, de uma coisa que eu foco muito, que é do estudo. João, né, às vezes são muitos exercícios, tal, né? Então, Maria Clara, muitos exercícios, realmente, se a gente pegar para fazer lá e tiver lá um playlist que tem 30 exercícios, um monte, realmente a gente vai ficar em uma coisa só, né? Então isso tem que ser filtrado, por quê? Quando você olha, por isso que eu gosto muito do lance de, às vezes, de corrigir provas, né? De fazer exercício, porque por mais que o cara invente, você fez lá, você estudou lá plano inclinado, você fez lá 2, 3, 4, o professor fez 2, 3, 4 exercícios. Você fez sozinha mais uns 10, 11, 12. Desse volume, em torno de 10 a 15, eu vou te falar, e o Francis, que é professor de física também aqui, ele vai, eu acho que, concordar comigo, você fez diferente, uns 4, 5, o resto foi repetição, né? E essa repetição, eu acho que ela é importante. Ela tem que ser feita para você fixar bem isso, entendeu? Agora, se a quantidade de exercício está muito grande, né, conversa, fala, de repente o professor que está mandando, professor, você pode escolher, selecionar, né, o intelecto aí, ele tem essa coisa, eu acho que o grande lance, assim, de falar, é um cursinho online. Não é um cursinho online, porque pelo menos o cursinho online que eu vejo tem 200 mil alunos, né, e você é mais um. Eu acho que aqui o que a gente tem é uma coisa de realmente encontro com o professor e falar, e ó, professor, faz assim, faz isso, faz aquilo outro, né? Então eu estou fazendo listas, tem outros professores que fazem também, eu até as últimas aulas, quando fui marcar exercício, falei, ó, quem está mais adiantado faz esses, quem está mais ou menos faz esses e esses, quem está buscando, assim, quem está mais fraco faz esse e esse. Então eu acho que você conversando nesse sentido, você diminui um pouco isso, né, faz os exercícios diferentes e com a repetição necessária que você tem que fazer. Porque se eu não concordo com você ficar lá pegando para fazer 50 exercícios de um assunto, você fica patinando numa coisa só e você não anda, tá bom? E com relação, de nada, mas com relação, rapidinho, gente, só para concluir, eu já passo para vocês, a Maria Fernanda, falando sobre o lance de cursar direito aqui, né, e trabalhar fora, Márcia, eu gosto muito, até ontem eu participei de uma live dessa, que eu fiquei meio de fora coordenando, e foi um outro professor que fez. Eu gosto muito desse lance assim, porque vieram pessoas me perguntar essa semana, inclusive acho que é uma pergunta aqui da Maitê, sobre a medicina na Argentina, né? E às vezes a gente escuta muitas coisas, né? E coisas que nem existe, que não tem nada a ver. E eu gosto de, antes de ir, dar uma lida, ver, fazer e conversar com quem está lá, né? Então, quem veio falar comigo, eu até passei os contatos de um menino, o Murilo Molina, Francis, que foi aluno nosso, que está lá na Argentina, fazendo médio lá, e a Rafa,
né, carreteiro que está fazendo medicina lá em Buenos Aires, né, e para falar sobre o curso, como que é, coisa e tal. O lance do direito que você me perguntou, depois você conversa comigo lá no particular, vou ver se eu acho o contato dele. Tem um amigo que deu aula comigo, que o irmão dele fez direito na PUC São Paulo e foi fazer depois um mestrado na Colômbia, lá em Nova York. E eu lembro que ele falou para mim, porque marcou muito que, em direito internacional. Quando o irmão dele chegou, eles estavam lá no aeroporto, foram buscar o irmão dele, e tinha um escritório de São Paulo que tava lá com o contrato, para ele assinar o contrato ali mesmo, né, aquele prolabore absurdo, para ele virar sócio e tal, né, para ele atuar aqui e representar o escritório fora, né. Ó, a Helenita já está se manifestando aqui, que tem um primo que é advogado lá na ONU, que se formou aqui, né. Será que Helenita, eu acho que uma vez nós organizamos, junto com o Vlad, sobre o Malcolm X, uma prima. Ah, tá. Uma prima. Teve um cara que participou também, que ele fez direito na Unorp, e aí ele fez mestrado na USP, e o doutorado ele foi fazer lá em Nova York, em direitos humanos, né? Então, assim, Maite, procura essas pessoas, fala com professores, fala com a gente, que eu mesmo, eu sempre, assim, que eu conheço, eu ponho em contato. Eu chego lá na cara de pau para um aluno, por tal, ô, velho, você tá aí, tem um aluno meu querendo fazer medicina aí, ele vai falar com você fala para ele, porque ninguém melhor do que esses alunos para falar isso, né? Então, ela vai falar, olha, a medicina, ela está no 6º ano lá já. A medicina aqui em Buenos Aires é assim, ó, é assim, tem prova assim, eu gasto isso, Então, você faz realmente uma coisa que existe, não aquela coisa de plano de ideias, né? Com relação a isso, né, Maite, só para fechar, a medicina fora eu acho que tem um probleminha, que é o lance do revalida, né? Que é uma prova que você faz para quando você volta para cá, para você atuar com a medicina aqui, e nós sabemos que esse revalida aí, né, não é só uma prova para ver a qualidade sua, também existe uma certa reserva de mercado, é uma prova bem difícil, né, então, de repente, eu fico com medo de você ir fazer, né, a Universidade de Buenos Aires é maravilhosa, é fantástica, tem 3 prêmios Nobel, né, só que, de repente, você pensar que você vai morar por lá, né, porque aí, de repente, você só adia um problema. Você vai lá fazer, depois você não consegue voltar para cá, e como é que faz, né? Então, eu passei uns contatos, se você quiser, eu passo esses mesmos contatos desses 2 aí, e eu levanto e falo para você que são várias coisas que eu levantei sobre o lance de fazer medicina lá, tá? Nossa, gente, quanto que me deu calor aqui. Eu acho que para a gente já também ir finalizando, tá ligado o microfone. Ó, agora eu olhei, Flávio. Eu acho bem legal essa questão. Eu tenho um amigão que ele trabalhou com direito internacional, então, assim, formado aqui na Unirp também, trabalhou para um dos maiores escritórios, que inclusive representa o Google no Brasil. Então, assim, que é um escritório gigantesco, lá é o Nogueira, lá em São Paulo, e eles têm escritório em Hong Kong, tem escritório em Londres. Então, assim, essa área de atuação do direito, ela existe. É que, assim, uma coisa que você tem que ter ciência, né, é que normalmente o direito você vai pelejar um pouquinho no começo, né, aquela história de você ser o estagiário, mas isso é muito importante, faz parte do processo. Então, às vezes, durante a faculdade, você tem que transferir, às vezes, o seu curso para um contraturno, para um outro período, para poder fazer um estágio legal, sem receber, ou então recebendo uma ajuda de custo. Então, todos os cursos, na verdade, a gente vai passar por esse tipo de dificuldades, mas é muito legal essa área de atuação, e ela tem cada vez crescido. Na verdade, todas as áreas têm crescido bastante nessa questão de globalização, de você ter esse aspecto internacional, tá? E, assim, eu acho que o João falou um negócio que é muito legal, que é procura quem está vivenciando. A pessoa ela vai poder te falar muito melhor do que qualquer pessoa de fora, né? Isso é muito legal. O que vocês precisarem, tá? Depois que nem a Helenita falou de passar o contato, me chama, a Helenita me manda no WhatsApp, a pessoa me chama aqui no WhatsApp, que a gente comunica e passa esses contatos aí, tá certo? Beleza? Se alguém precisar também, eu tenho...
Lá, viu? Também na Argentina, até comentei, eu tenho 2 ex-alunos que hoje estão lá em Buenos Aires já há um tempo também, bem legal. Ô, França, eu só queria, antes de você fechar um pouquinho, bem rapidinho, foram algumas coisas que eu levantei, que eu acho que, eu gostaria de falar uma coisa, não vou gastar muito tempo não, só que eu acho que vai ser muito útil para essa galera, que foi quando eu comecei a falar, que eu falei lá do lance da parte lá de psicologia positiva, e dicas de pessoas que passaram em concursos muito bons que deram aqui, e eu queria bem rapidinho falar um pouquinho só sobre isso, que eu acho que vai ajudar bastante a galera aí, né, sobre isso, que é a parte minha, que é a parte de estudo e tal, e aí depois o que eu puder ajudar nesse lance de orientação de faculdade fora também, eu também estou à disposição, tá? Bom, rapidinho, gente, algumas dicas aí que eu acho que realmente faz muito sentido e que vão ajudar muito vocês. Eu estava vendo lá, teve um neurologista chamado David Rock, e ele falou o seguinte, que quando você acorda, né, os primeiros 15 minutos ali, é meio que você vai passar para o seu cérebro, para ele entender como vai ser aquele dia. Né? Então, para o cara que está na vibe de estudar, que é o que vocês estão, nesses 15 primeiros minutos, assim, pegar para ler alguma coisa, sem se importar muito de gravar aquilo e tal, mas os primeiros 15 minutos, só para o seu cérebro entender que, assim, ó, hoje o dia vai ser disso, né? Hoje o dia vai ser um dia de estudo, né? A dica 2, que eu estava vendo lá, daquele almirante McGrave, não sei se vocês viram que ele falou do lance de arrume a sua cama, né? Um discurso que ele deu lá numa formatura que ficou super famoso, e essa galera aí, eles trouxeram essa parte do livro, eu fui ler também essa parte, para cá, por quê? Né? Olha que coisa, para mim faz sentido, acho que vai fazer para vocês também. Você vê a sua cama depois que ela está ali arrumada, né? É mais difícil, às vezes, de você deitar e bagunçar aquilo. Agora, a sua cama daquele jeito que você acordou, parece que ela vai te chamando mais, né? Então, você deixar aquela cama arrumada, a chance de você ir lá e ainda mais se você estudar no seu quarto, né? Então, o negócio está arrumado, é para eu usar depois, tá? Olha lá, né, Raíssa, viu esse livro muito legal, Ra. A terceira, gente, é o seguinte, eu acho muito legal, né? Um outro cara lá que também chama Fritz Streich, ele fala do lance de que a postura é muito importante no que você está fazendo. Então, às vezes, pessoas que trabalham com telemarketing e trabalham, às vezes, em casa, o cara trabalha como? De terno e gravata, né? Em casa, falando por telefone, né? Porque libera cortisol nele e ele tende a assumir aquela postura mesmo, né? Então, o pessoal indica, e eu acho que é legal também isso, né? O lance assim, estudar de pijama, né? Estudar de pijama do lado da cama, desarrumada, é um convite, né? Vem em mim, é um convite. Então é a gente, né? Arrumamos a cama ali, né? A gente coloca uma roupa que é uma roupa que a gente iria usar. Pode ser até uma camiseta, uma calça, alguma coisa, que é para você incorporar aquilo ali mesmo, né? Durante o estudo, o pessoal que eu faço horário aí, sabe? Eu faço uns blocos de, às vezes, 1 hora, né? Tem vários métodos Pomodoro, várias coisas. Mas, assim, eu costumo fazer uns blocos de 1 hora, intervalo de 15, 20 minutos, 1 hora, 15, 20 minutos, né? Que é bem legal. Só que, às vezes, nessa sua hora de estudo, se vier alguma distração, você fazer um caderninho, e vai chamar isso aí de caderno das distrações. Por quê? Para você não ficar pensando nisso. Porque o medo de você esquecer de fazer aquele negócio rouba a sua concentração naquele horário. Então você faz um caderninho e fala, depois eu tenho que pagar tal coisa lá para minha mãe, né? Você escreve nesse caderno e pum, o teu cérebro já esquece aquilo que sabe que depois você vai ver, tá? Agora, se for alguma coisa muito rápida, coisa que vai durar até 2 minutos, que eles falam, né? Compensa você levantar, fazer, porque ele não vai roubar essa distração sua, tá? Universidade de Londres acabou de fazer um estudo, gente, sobre o uso de celular, né? Que quem me conhece sabe o tanto que eu amo o celular, né? Bom, já tinha passado para vocês um texto do lance do roubo do celular de concentração, né? Um texto muito legal lá do Daniel Goleman, que é hiper famoso. E agora eles fizeram um estudo
que durante esse tempo que você usa o celular e volta a estudar, o seu QI pode cair em até 10 pontos, né? Até 10 pontos por causa desse roubo de concentração que esse celular faz, tá? Agora aqui eu vou falar uma para vocês, às vezes é uma coisa meio particular, né? Como o pessoal fala, coisa particular de cada um, né? O laboratório Lawrence Berkeley, lá da Universidade de Berkeley, eles fizeram um estudo do fator da temperatura em você, né? E eles acharam aqui, ó, gente, você vê que eu não estou tão errado assim, que a temperatura ideal em termos de produção de cérebro seria de em torno de 21 graus Celsius. Esse dado eu estou dando mais a título de curiosidade, né? Mas que se você aumentava um pouco mais do que isso, por lance de incômodo, de temperatura, caía bem também isso daí, tá? Tem mais só 3 dicas rapidinho, gente. O pessoal que passou, eles falaram que quando eles viam que estavam caindo um pouco, eles liam em voz alta, né? Então, diziam que ajudava muito a concentração. Teve um juiz que falou que ele via que ele estava ficando meio cansado e não era a hora dele fechar o estudo dele ainda, que ele lia andando pela casa, né? Para ficar oxigenando ali, andando pela casa. Cuidado com isso, viu? Que eu te conheço, né? Você mora num sobrado, anda pela casa, cai da escada. Fica esperto, pelo amor de Deus, com isso, tá? O local do estudo é mega importante, tá, gente? Esse local do estudo é meio que sagrado. Então, assim, do jeito que vocês estão estudando em casa, né, eu falei para vários alunos isso. Se estudar na mesa da cozinha, com o irmão correndo para cá, a mãe cozinhando, né? Se estudar na sala, todo mundo passando, gente, a chance de roubar a tua atenção é muito grande, né? Então, tem que ter um local seu, um local que você tenha já acesso fácil ali a tudo, né? Caneta, estojo, livro, que é aquele local que naquele tempo que você vai estar ali, você vai ter uma produção máxima aí, tá? Então era isso, que eu só essas diquinhas que eu levantei assim, que eu achei que foram muito legais, que eu queria passar para vocês, tá? Obrigado, Raíssa, bom que você gostou, obrigado. Tá? Então é isso, gente, aí passo para vocês agora, e para de falar. Ô, João, engraçado, né? As pessoas ficam brigando comigo por causa do ar-condicionado lá na escola, né, no cursinho. E eu sempre sempre falei isso, tem que ser 21 graus Celsius. Nossa senhora, gente, o pessoal fica reclamando, aí tô com frio, coloca a blusa, não é? Você tá com frio, você põe blusa. E eu acho que eu vou mudar isso, França, porque na minha é 21 também, só que é 21 graus Fahrenheit. Então é um pouquinho... Tranquilinho, né? Melhor do que 21 Kelvin, né? O pessoal tá me vendo de blusa. Ontem mesmo eu postei uma foto lá, uma brincadeira, eu e a Carla, eu tava com uma blusa. Cara, sem brincadeira, eu recebi mais de 10 comentários assim, uai, João, você de blusa? Uai, João, você de blusa? Mas legal, gente, acho que já vai fechar, Franz, foi muito legal aí, gente, muito obrigado, Franz, pelo convite, tá? Flavião, que prazer, cara, de novo, você é um cara que eu admiro demais, gostaria de novos bate-papos aí, eu acho que a gente tem muito a acrescentar para esse pessoal aí, e Franz, meu amigo, meu irmão, muito obrigado pelo convite, tá? Espero não ter falado tanto, assim. Sei que eu falei bastante, mas a ideia é ajudar essa galera aí. Ó. Eu não sei de onde você tira, João, que você fala muito. Aqui, o Filipão ou foi o Tite? Aquela frase, né? Fala muito. O Tite pro Filipão. Então, acho que o Tite falou para você, não foi o Filipão, não. Ó, Maitê perguntou aqui sobre estar... Depois aí, se alguém quiser responder, eu acho que é mais a área de vocês. Por conta do tempo que perdeu. Bom, eu, de qualquer forma, não sei como é que vai ser, mas eu já quero agradecer a oportunidade de participar e agradecer os 2 amigos aí que me convidaram para fazer parte disso. Eu me sinto lisonjeado e meu intuito como profissional, como professor, é fazer isso, é ajudar no que for preciso. A gente é capaz de enfrentar isso e não precisa de nada extraordinário. Só a gente já basta. Uma coisa que eu sempre brinco com os alunos é que, mas será que eu dou conta de entrar na faculdade? A faculdade foi feita por seres humanos? Sim. É um ser humano que fez o curso? Sim. É para ser humano atuar? Você é ser humano? Então dá sim. Tem como. É possível. Porque a pessoa coloca isso num nível que é como se fosse impossível e não é. Então, eu deixo a mensagem para vocês, criem ritmos, aprendam a ser vocês, isso já basta, tá? E diante de toda a situação aí,
Quero que vocês tenham um ótimo ano e que esse esforço de vocês não será em vão. Acreditam, muita coisa boa vai chegar, tá bom? Meu grande abraço a todos aí. E tamo junto, tamo sempre junto. Valeu, Flávio. Que bom, que bom. Pessoal, que bom que vocês gostaram. A ideia é essa mesmo, né? Ajudar. Acho que dá tempo aqui ainda de a gente responder essa pergunta aqui. Deixa eu procurar aqui. A Elisa perguntou, né? O celular e o computador estão sendo muito usados nesse momento. Como conciliar o uso com a distração? Silenciar redes sociais, colocar horário para isso, Elisa, e usar o celular ali, se você está assistindo aula por ele, é fácil. Você silencia o WhatsApp, você silencia tudo. Porque, assim, eu sei, gente, que eu sou meio polêmico com algumas coisas, mas qual é a urgência da maioria do pessoal que está aqui? Qual é a grande urgência que você tem, né, de ter algum contato, alguma informação, né? Se acontecer um acidente com alguém, se acontecer alguma coisa com algum parente seu, né? O que você vai resolver sendo um aluno de cursinho, né? Eu sei que é uma coisa meio pesada, mas assim, nada. Então, né, deixa no silencioso ali, coloque o horário ali, Elisa, para isso, porque assim, os números que eu tenho, eu já passei, se quiser eu passo de novo, do roubo de concentração que o celular proporciona na nossa vida é absurdo, né? E para um aluno de cursinho, de terceiro, que a coisa mais preciosa dele é o tempo, né? É o tempo, eu acho que assim, você fazendo aquele horário, né, e você colocando ali, para que você vai ter acesso a celular, essas coisas, em horários específicos, né, vai te ajudar demais a isso, né, vai ajudar muito a isso. E tem mais uma aqui da Mari, né, a Mari falando sobre provas. Mari, eu acho que o momento que nós estamos ainda é um momento de subir degraus daquela escadinha lá que eu falei, tá? Nós estamos nesse momento ainda de consolidar conhecimento, principalmente o pessoal do terceiro ano, né? Então, o que vai agregar a mim agora, eu gastar lá na minha semana 7, 8 horas fazendo uma prova, né? Um monte de matéria que eu não sei direito ainda. Então, eu acho que assim, o que você pode fazer agora é você colocar nesse momento umas 2 horas na sua semana para você ver provas de uma maneira despretensiosa. Entra em sites que tem provas ali corrigidas, só para você ver a maneira como a FAMEP pergunta, a maneira como a FUVEST pergunta, e se é uma questão que você já estudou, você tenta fazer, né? Você olha para ela, você tenta. Se você não estudou aquilo ainda, pula, entendeu? Né? Então, assim, a ideia disso é de você conhecer a prova. Quando for lá para setembro, mais ou menos, ainda mais que os vestibulares vão ser esticados, lá para setembro, aí sim, a gente vai ter visto mais ou menos ali, creio eu, né, Francis, com certeza uns 80% já da matéria. Aí sim, aí nós vamos fazer um horário de correção de provas. Aí você vai tirar lá umas 5 horas, 6 horas da sua semana para corrigir provas, né? E corrigir provas como? Daquele jeito que eu falo para vocês. O exercício de plano inclinado, ele saiu, beleza. O exercício de circuito elétrico não saiu, você vai dar um tempo lá, você vai ler a teoria ali, a parte do resumo, né? Não a teoria inteira, senão muita coisa, mas ler o resumo, fazer uns 3, 4 exercícios, voltar e tentar fazer esse exercício de novo, né? Esse é o jeito correto, ao meu ver, de você resolver uma prova, porque você está fazendo um check-up da onde estão as suas falhas, e aí quando você faz essa volta, lê, né, ou vê uma videoaula, alguma coisa, faz uns 4, 5 exercícios, volta e tenta fazer de novo, você está fechando esses buracos, está passando um pente fino aí no seu conhecimento. Ô, João, eu acho legal também para agregar nessa questão das provas, nós temos os simulados, né? E os simulados é um momento que você tem de fazer uma prova de um vestibular, tá? Então, nesse momento, o Poliedro disponibiliza, a gente disponibiliza os simulados, é importante que você faça, tá? E outra coisa não tenha medo, tá, do simulado, porque às vezes é necessário você tomar uma porrada agora para você reagir e conseguir retomar, porque às vezes você vai deixar para tomar uma porrada. Tem muita gente que não faz simulado porque tem medo de uma resposta negativa. E aí o que vai acontecer? Às vezes você vai tomar
uma porrada do vestibular mesmo, lá no final, e aí não tem como reagir, não tem tempo de reação. Então, o simulado ele é muito importante e ele vai ajudar nessa questão de resolução de provas, né? Perfeito. E levando a ideia da palavra simulado, né? Um problema que vocês têm enorme é tempo. Ah, professor, eu não tive tempo para fazer, eu não tive. Então, assim, a gente tem que fazer e fazer rápido, né? Mas a preocupação primeiro é fazer. Depois a gente vê como é que a gente melhora isso. Então, eu vejo, por exemplo, às vezes o pessoal quer fazer uma redação. O tempo lá para fazer uma redação ideal é em torno, sei lá, de 1 hora. Né? Só que o cara tá numa ainda que o texto dele não tá legal, né? O texto dele não tá bacana. Então, vamos assim, um passo de cada vez. Vamos primeiro pensar em fazer uma redação bacana. Ah, mas eu gastei 2 horas. Tudo bem, ela já tá ficando bacana, que eu falo assim, de 0 a 10, você vai tirar pelo menos 8, né? Ela tá legal? Beleza, agora que ela tá legal, agora eu vou pensar em melhorar tempo, entendeu? Então, um passo de cada vez. E o simulado é legal por causa disso. Né, numa prova eu começo por exatas, na outra eu começo por humanas, na outra eu começo fazendo o que eu sei, o que eu não sei, ali eu leio, eu não sei, eu pulo. Então, assim, o lance do simulado é para você simular, e aí, de novo, gente, é de cada um. Você vai ver ali o que é o seu melhor. Tem gente que tem mais, assim, problemas de distração, de cansaço, e deixa exatas lá para o final. Né? Se chegou lá no final, você já está cansado com essa prova. Então, se você tem esse problema e a exatas ali precisa que você esteja bem para você fazer conta e tal, abre a prova com exatas, entendeu? Então, o simulado é muito legal, perfeito, Franz, perfeito. Para você realmente ir adequando isso para a gente chegar no final do ano lá voando. Bom, então, é isso daí, pessoal. Vamos encerrando aqui. Nós queremos fazer outros bate-papos. Nessa semana que vem, nós vamos lançar no Insta da escola, segue a gente lá, uma enquete perguntando o que vocês gostariam que fosse abordado, né, nessas lives, para que a gente possa fazer um direcionamento também pensando no que vocês querem, tá? A gente... É muito importante, né, essa troca de ideia, esse bate-papo, para que a gente possa sempre agregar, né? Então, esse formato também mais bate-papo, mais livre, né? Ele também é muito legal porque a gente consegue responder mais as dúvidas de vocês, né? E trabalhar mais dessa forma. Então, eu queria agradecer em nome do colégio, a participação de todos vocês, agradecer imensamente os meus parceiros aqui hoje, o Flávio, o João, e todos os outros professores, colaboradores, que também estiveram aqui conosco durante a live. Certinho, pessoal? Muito obrigado. E como a gente gravou, depois eu vou disponibilizar essa live no YouTube. Tá bom, pessoal? E aí, às vezes, vocês podem compartilhar com algum colega, com algum amigo. Tudo bem? Certinho? Gostaria de alguma consideração final aí, Flávio? Deixar o João por último, né? Que ele gosta de falar. Eu não vou falar mais nada. Não, a consideração que eu tenho é que, assim, o João, vocês são pessoas que eu tenho muito carinho e essa iniciativa com os alunos é direcionada para eles. Pessoal, aproveitem tudo que os professores dessa escola estão fazendo, né? Não tenham medo, mantenha-se cabeça erguida, vai dar certo. E eu acredito que tudo que vocês agregarem será bom. Eu estava lembrando só para finalizar que quando eu fiz cursinho há 180 anos atrás, na época, como o João fala, é feudalismo, é tudo feudalismo, e nesse sentido não tinha nada nesse aspecto, você entendeu? Nada. Era ajudado, mas não era dessa forma. Então eu acredito que funciona, isso vai dar certo, é só acreditar. Do mais, abraço, grande beijo, muita paz e vamos que vamos, sumemos junto. Não vai falar mesmo, não. Eu fui Tem certeza? censurado. Eu fui censurado. Acho que isso tem a ver com a censura do Alexandre Moraes, hein? Sei não. Não, gente, valeu. A gente faz realmente tudo com o maior carinho para vocês. E a gente sabe que vocês, assim, realmente vocês ralam. A gente sabe que realmente assim. Eu tiro o chapéu para o aluno de cursinho, eu tiro o chapéu mesmo, porque não é fácil, né? Realmente, assim, estudar uma coisa que a gente não está muito afim e tal. Mas igual eu falei e falo sempre para vocês, né? O discurso do coitadismo, do vitimismo, nunca foi meu e nunca será, né?
pelo contrário, eu acho que a gente tem muita coisa aí, a gente tem, vocês estão recebendo muita coisa, vocês têm gás, vocês têm garra, né? Ninguém um outro cara lá não tá recebendo informação que você não esteja. Então, se tá de igual para igual, né? Aquela vaga lá tem que ser sua também, né? Tem muitos alunos ali que eu já falei, assim, falei, se eu tivesse R$1.000 para fazer uma aposta, eu dava R$1.000 que você ia passar, né? Tem muitos alunos que assistiram essa live de hoje, que eu vi aqui, que eu conheço mais a fundo, né? E eu sei que tá nisso. Então, não se abata, sabe? Não olha e fala, é a pandemia, né? Se a gente ficar fazendo isso, o mundo vai passando e vai chegar no final do ano, vai ter o vestibular, e aí quem levou isso de frente, ele conseguiu passar. Vocês sabem disso, eu estou aqui para atender vocês, atendo muita gente. Lógico que a gente, às vezes a pessoa chama e a gente fazendo 1000 coisas, né, dou um retorno, às vezes demora até 2, 3 dias, mas o retorno 100% das vezes é dado. Né, dado, e a gente senta, tem aluno que eu abro aqui e atendo aqui, e abro uma lousinha e falo, pega o teu caderno aí, anota aí, vamos fazer esse horário, vamos fazer isso, ou de física e tal, né? Então acho que isso é muito legal, a gente tá junto nisso, né? O significado dessa palavra tamo junto, acho que é isso aqui, né? Nós estamos junto, né? Estamos junto, e vamos levar isso aí da melhor forma, e ter esse sucesso no final do ano, e você lembra dessas pessoas que estão te ajudando, e chama para o seu churrasco, quando você passar, né? Nem se ele for virtual, você chama a gente que a gente vai, né? Né, Francis, né, Flávio? Nós vamos. Não, imagina, quase não gosto de churrasco, né? A gente não gosta, né? Não, quase não. Tá bom, gente? Um beijo. Muito obrigado, meninos. Muito obrigado. Vocês são demais, tá? É nóis. A Carla Feliz... Olha, gente, a Carla Feliz... Flávio, por favor, rapidinho, antes de fechar, vai. Uma consulta aqui com um psicólogo. Né? Essa mulher está comigo aqui 24 horas por dia. Quando eu venho aqui no canto fazer uma live, ela entra na live para me ver. É muito amor, né, Flávio? É muito amor, rapaz. Olha, isso que é casamento, é essa conversa. Viu? Não é? Não é? É muito amor. Então ela entra, fala a emoção só para... Só que essa que ela faz, ela fica printando eu e pega aquelas posições horrorosas da gente, assim quando printa, só para ficar me zoando. Por isso que ela vem aqui, eu acho. Fica tranquilo, já recebi vários prints, viu, João? Já recebeu? Olha, recebi, já. Já mandei pro Vlad, que o Vlad gosta de fazer umas montagens. O Vlad é o rei disso, né? Os alunos falam assim, o Vlad é lindo, meu Deus, ele defende o pessoal, meu Deus. Mal sabe ele que ele fica trolando todo mundo. Nós vamos fazer uma live aqui só para falar o que passa nos bastidores desse intelecto. É isso daí, pessoal. Então, valeu, gente. Vamos um beijão, muito obrigado. Duda, preciso conversar com você, hein? Duda tá aí, precisamos conversar hoje. Valeu, gente. Tchau, tchau.